Jogue a sua agenda fora, uma ova. Veja só, eu vejo algumas pessoas, numa época dessa, ainda nem agenda do ano tem. E eu sou capaz de apostar que esse mês, por exemplo, você já deve ter dito para si mesmo, inclusive, esse mês está perdido. Não há como gerenciar suas atividades sem uma ferramenta. E não há uma ferramenta melhor do que a agenda, ainda que seja uma agenda online. Eu aconselho sempre a agenda em papel, porque N recursos, inclusive o do próprio ato de escrever e a facilidade em si. Não se engane com a ideia de dar tecnologia, que eu sou assim e tal. Não é. Se fosse, você estaria usando. A agenda, ela é uma ferramenta fundamental a todo dono de negócio, a todo líder, a todo executivo, a todas as pessoas de negócios. A agenda, ela é fundamental. Se lhe disseram isso, algo diferente disso, não acredite. E eu sei que talvez você não esteja sabendo usar agenda. Talvez alguém lhe ensinou errado, talvez alguém lhe disse os defeitos da agenda. Porque a agenda você controla as tarefas e você precisa de controlar algo maior. A agenda, ela controla as tarefas, maravilha. E é para isso que ela serve, não é para outra coisa. O problema é como você usa a ferramenta. Não adianta você usar uma ferramenta que tem um objetivo para querer outro objetivo. Então, o que acontece é que na hora de traçar as tarefas, as atividades da agenda, você não está sabendo traçar as atividades da agenda, tá? Novamente, se você ainda não tem uma agenda, providencie, compre a sua agenda do ano, tá? A agenda é tão importante para você ter ideia que quando você pega agendas aqui de períodos anteriores, a de 2018 e de 2019, tá lá no carro, você tem como estudar como foram as suas atividades. Perceba que você fez durante o dia, você passou o dia fazendo atividades que estavam ali, pré-determinadas antes, mas que estavam ali. E agora você pode pegar tudo isso e avaliar e olhar o quanto isso é potencializador, pode estudar quais foram as suas ações do mês tal, da semana tal, do ano tal. Então isso é incrível. Onde você teria essas anotações melhores? Então você precisa usar agenda. Eu preciso das atividades de hoje. Eu preciso de uma agenda. O problema não é a agenda em si. O problema, e eu tenho até um post, eu vou colocar aqui uma imagem dele quando eu editar esse vídeo, onde você tem que entender o seguinte. Existe a visão macro e a visão micro das coisas. E é disso que você toma suas decisões, correto? Então eu tenho a visão de vida, eu tenho a visão do meu negócio, a grande visão lá. Eu pego essa visão e me envolvo em projetos para realizar essa visão. Perceba, olha só a diferença. Pessoas de sucesso não se prendem a tarefas. Pessoas de sucesso se envolvem em projetos. E isso você precisa de entender para você ver o quanto faz sentido a agenda. Então eu tenho a minha visão, eu pego e divido quais são os projetos que eu preciso para alcançar essa visão, eu pego cada projeto e quais são as metas para alcançar cada um desses projetos. Inclusive, se eu quiser fatiar ainda mais, eu pego as metas e divido em submetas, se quiser ainda mais, tá? E daí eu preciso das ações para poder realizar essas metas. E aí é onde vem a agenda. O problema é que você quer tirar, a maioria das pessoas quer tirar do nada da cabeça, sentar e anotar, porque no final do dia, quando você realiza uma atividade, você tem aquela sensação de alívio, de agrado, de nossa, eu fiz. Só que se você pensar de fato quais foram os resultados que você realmente teve no dia, você vai ver que foram precários. Mas o problema não é a agenda, você precisa dela. O problema é como você articulou, como você estruturou toda a estratégia até chegar à agenda. Se tiver de jogar alguma coisa fora, jogue a cabeça de quem está dizendo isso, tá? Brincadeira, tá? Mas essa é a ideia. Então você precisa. Então eu quero dizer para você, por exemplo, como é que eu oriento os meus clientes? Uma das ferramentas que a gente usa muito é essa ferramenta aqui, ó, tá? Eu chamo de matriz de realização. Aqui, o que é que eu pego? Todos os tipos de atividade que a empresa tem, que você tem quando é você com você mesmo, divido isso em 4 quadrantes, tá vendo? E aqui eu tenho, ó, o que é importante, dá pra ver? O que é importante e urgente. Ó, o que é importante e urgente, analise e haja logo. Tem que fazer ligeiro, logo, urgente. Aqui está um incêndio. Quando as empresas estão cheia de post-its aqui, ó, significa que ela está apagando incêndio. Tá tudo bem se for a sua fase. Resolva logo, apaga logo o incêndio, porque é aqui que tem que estar centrado. Eu tiro os post-its aqui porque, claro, a qualidade da câmera ia filmar e ia mostrar o que estava escrito. Então o que acontece? Aqui você tem o que não é urgente, mas é importante. Quando você está focado aqui, significa que a sua empresa está crescendo. Sua empresa está fazendo o que realmente precisa ser feito para crescer. Aqui você está tomando as atitudes certas, tá? E aí você tem outros quadrantes, que eu chamo aqui de zona de perigo, né? Onde você deve delegar, são as atividades que você deve delegar. Não é importante, embora seja urgente, tem que ser feita. E aqui a gente tem um outro quadrante. Nesse caso aqui, eu, por exemplo, eu não respeito esse Kanban que eu coloco. Eu pego essa matriz e divido em Kanban. Para muitas empresas, muitos dos meus clientes faz sentido. Se fizer sentido para você,
Se fizer sentido para você, então use dessa forma e respeite. Coloque aqui nas atividades do dia o que está em análise, o que você vai fazer no dia, coloque aqui o que estiver fazendo e o que for feito, tá ok? Como é que eu uso e como é que eu recomendo que você faça? Como é que eu uso e como é que eu recomendo? Eu tenho umas metas, nessas metas eu tenho todas as atividades que são importantes que eu preciso realizar dessa meta. Todas as atividades que eu preciso realizar dessa meta. E eu venho aqui e saio dividindo elas, o que é importante e o que não é. E aí eu saio colocando em cada um desses quadrantes. Daqui é que eu pego e transfiro para minha agenda. Então percebe que se você trabalhar diretamente com a agenda fica algo frio, e você percebe que a agenda é fundamental, o problema não é a agenda, o problema é como você usa a agenda. O problema é você não saber usar a agenda. Tudo bem? Existem muitas ferramentas. Se você for pegar Jorge Paulo Lemann, usa agenda. Ah, mas eu não vejo ele com a agenda na mão, porque ele tem uma secretária executiva. A agenda é tão importante que grandes executivos, grandes empresários têm secretárias executivas para controlar suas agendas. Percebe o quanto isso é importante? Então, não fique sem agenda. Se você ainda não comprou agenda, acredite, você está deixando de ganhar, provavelmente até perdendo muitas coisas. Você não está conseguindo gerenciar, a gente não gerencia o tempo é igual, o tempo está correndo para todo mundo, mas a gente gerencia as nossas atividades perante o tempo. Quero até te mostrar. Olha, são muitas ferramentas que são poderosas, que só nos ajudem. Não é que eu quero que você entre. Aqui tem um mapa mental, por exemplo. Eu não quero, é muito grande. Esse mapa mental é praticamente tudo isso aqui atrás, tá? Eu não quero entrar nesse detalhe agora das ferramentas. Eu quero entrar no detalhe específico da agenda, porque eu sei que muitas pessoas, uma época dessa, ainda não tem agenda e por isso não estão tendo resultados. E por isso estão dizendo que o meu mês já acabou, esse mês foi ruim, eu não tive atividade, eu trabalhei tanto, corri tanto hoje, mas quando eu chego no final do dia, tô lá tomando o meu banho, esfriando a minha cabeça, eu tô lembrando, caramba, trabalhei tanto, mas de fato produzir, de fato gerar resultado mesmo, eu não gerei quase algum, ok? Então, você traça uma visão. Dessa visão você divide em projetos. Pessoas bem-sucedidas se envolvem em projetos. Quais são os projetos que vão te ajudar a realizar essa visão? Desses projetos você subdivide ele em metas. Se você quiser, subdivide as metas ainda em metas ainda menores, tudo bem? Mas daí você começa a ver o seguinte, quais são as atividades que eu preciso realizar para que esse projeto de fato se torne realidade. E aí depois dessas atividades você pega, bota em post-it e vem para cá, ó. Vem pra cá, ó, pra esse quadro, ó. Isso ajuda. Isso aqui você vai gastar R$20 para imprimir dessa qualidade aqui, provavelmente até menos na sua região, não sei. É muito barato pro potencial que isso lhe traz. É muito barato. Uma agenda que custa aí R$70, R$80 é muito, na verdade tem agenda até mais barata. É muito barato pro potencial que isso lhe traz. Então você precisa, quando você tem as atividades, aí você joga aqui e distribui, ó. O que disso é importante? Depois disso você ainda pode olhar e se fazer uma pergunta. O que de mais importante eu preciso fazer para tornar os resultados, para tornar essa meta realidade? E talvez ainda surjam novos post-its e você vai e coloque eles no determinado quadro. Aí daqui você vem para a sua agenda do dia. É daqui que você organiza a sua semana. É daqui que você pega a sua semana e fala, essa semana eu tenho isso que é importante, isso aqui que é importante urgente para fazer. É daqui que você monta a agenda. E durante o dia, algumas coisas que forem ocorrendo, depois do que foi importante, urgente e importante tiver realizado, você pode dar atenção a uma coisa ou outra que está ocorrendo e aí você vai colocando direto na agenda. Tudo bem? Então, sobre visão, sobre projetos, eu poderia até falar mais aqui, mas o vídeo realmente vai ficar muito grande. Eu tenho um e-book que eu vou te dar, tem um link aqui em algum lugar, eu quero que você clique, tá? É importante entender o seguinte, todos donos de negócio bem-sucedidos, todos os executivos bem-sucedidos, eles têm visão, têm coragem, quer dizer, uma visão alinhada ao coração, coragem e competência. Então eu detalhei tudo isso em um e-book, eu acho que você deveria baixar urgentemente, estudar eles, pegar e aplicar. E não ficar colhendo aí discursos bonitos, disruptivos, que diz que você não precisa de agenda e isso está minando os seus resultados. Eu quero que você tenha resultado de verdade. Sempre esse é o meu compromisso com você, é o meu compromisso com o seu negócio, é o meu compromisso com a sua equipe. De fato, nós queremos elevar o padrão de vida das pessoas e começar por você é algo muito inteligente da nossa parte, porque formar líderes ajuda a formar outros líderes. Tudo bem? Veja aqui onde é que está. Nesse e-book você vai entender um pouco sobre liberdades, você vai entender um pouco sobre a liberdade emocional, qual a importância. Você vai entender um pouco sobre a visão e como é que você pega tudo isso e aplica, sobre como é que funciona a questão da coragem, como é que você pega isso e aplica de verdade aos seus negócios, e aplica de verdade no seu dia a dia. Como é que você desenvolve as competências que realmente precisa. Então
Então eu tive muito cuidado e muita felicidade em desenvolver esse e-book. Pessoas que estão lendo, estão falando maravilhas. Então é muito importante que você baixe ele aqui, estude para complementar tudo isso aqui. E uma ova para quem disse que a agenda não é importante e que você deveria jogar sua agenda fora. Tudo bem? Forte abraço. Evandro Santana, Leman Coaching.